classe única na condução do pastor Abel, chama o pastor Abel aqui à frente. E aí a gente teve a oportunidade de ouvir uma análise geral sobre o Evangelho de Marcos. Pastor Abel é pastor da PIB no bairro Goiânia, lá em Belo Horizonte, é um amigo que fiz na caminhada ministerial, é aluno do Prega Palavra, junto comigo lá no Polo do Tupi, e hoje também, agora à noite, estará trazendo uma palavra do Senhor aos nossos corações. Então, eu quero convidar você a orarmos, vamos orar. Se você puder se colocar já em pé, nós temos o costume de ler o texto em pé, então depois o pastor Abel vai ter a palavra e aí nós leremos o texto bíblico já, ainda em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos pedir a Deus que fale conosco. Pai querido, nós apresentamos a vida do teu servo diante do Senhor. E assim como o Senhor falou hoje pela manhã conosco, por meio da tua palavra, pedimos que agora também assim seja, Senhor. Como o Senhor tem ministrado a nós através da mensagem cantada, assim também, ó Pai, agora que a tua palavra será lida, será exposta, o Senhor continue a falar aos nossos corações. Que possamos estar, ó Pai, com os ouvidos atentos, mas também com o coração abertos a receber a tua palavra. Tudo aquilo, ó Pai, que gera separação entre nós e o Senhor, tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, possa ser retirado de nós, para que no nome de Jesus possamos ouvir claramente o Senhor e aquilo que o Senhor deseja para nós por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pastor, Deus abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez agradeço a confiança e a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Já quero trazer o abraço da nossa Igreja Batista no bairro Goiânia, em Belo Horizonte. Certamente estão também cultuando ao nosso Deus neste momento, lá no Goiânia. Então vamos ler Marcos capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 8. Evangelho de Jesus Cristo conforme Marcos, segundo Marcos. Nós vamos ler no capítulo 1, os versículos de 1 a 8. Marcos 1, de 1 a 8. E eu peço que você, após a leitura, mantenha seu texto aberto, a sua Bíblia aberta, durante toda a exposição. Está escrito assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Pai, estamos diante da tua palavra e o nosso desejo é que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Fale conosco nesta noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos querendo podem assentar-se. A promessa se cumpriu. É tempo de boa notícia. A promessa se cumpriu. É tempo de boa notícia. Esse é o título da nossa mensagem nessa noite. Como nós vimos pela manhã, o Evangelho de Marcos tem o objetivo de identificar Jesus como o Filho de Deus. Nós vimos isso. E mais, não somente como o Filho, mas como o Filho sofredor de Deus.
Isso devido ao fato de que seus leitores, como nós vimos também, estavam passando por sofrimentos, estavam passando por perseguições impostas pelo Império Romano. E nesse sentido, Marcos desejava mostrar que o sofrimento faz sim parte da vida do seguidor de Cristo. Nós estamos neste mundo, este mundo que ainda jaz no maligno, este mundo manchado e marcado pelo pecado, este mundo que, à medida que nós vivemos conforme a perspectiva do reino, o que nós recebemos em resposta é hostilidade, é perseguição. E era exatamente isso que estava acontecendo com aqueles irmãos em Roma, a quem Marcos escreve. Mas a lógica de Marcos é: se Cristo sofreu, não há de ser diferente, não seria diferente conosco. Porém, como nós vamos ver lá no final do Evangelho de Marcos, Cristo venceu a morte, garantindo que o reino prometido por Deus, por meio dos profetas do Antigo Testamento, e por ele inaugurado, por Jesus inaugurado, este reino seria levado à sua plenitude, esse reino seria consumado. E assim ele traria também a consumação, todas as bênçãos inerentes ao reino de Deus. Então existem bênçãos próprias do reino de Deus que nós já a experimentamos, mas que nós a experimentaremos em sua plenitude na consumação. E isso daria esperança aos sofridos seguidores de Jesus. E para isso Marcos inicia este livro falando exatamente que este era um relato de como começou aquele novo tempo, de como começou este novo tempo. O tempo de inauguração da boa notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este tempo começou há 2000 anos atrás, mas ainda permanece em nossos dias, e então, portanto, nós ainda vivemos a boa notícia que foi dada por Marcos. Mas qual que é o conteúdo dessa boa notícia? E nós vamos tentar extrair, a partir deste texto, a resposta para essa pergunta. Qual o conteúdo da boa notícia que Marcos está apresentando àqueles irmãos? E aqui eu quero fazer uma afirmação, a nossa grande ideia. O Evangelho de Jesus é a boa notícia de que o reino de Deus invadiu o mundo, trazendo consigo as suas bênçãos. O Evangelho de Jesus é a boa notícia de que o reino de Deus invadiu o mundo, trazendo consigo as suas bênçãos. E o texto nos apresenta 3 dessas bênçãos. Nós não veremos todas as bênçãos do reino, mas nós veremos 3 que são trazidas por meio do reino. A primeira bênção que nós percebemos a partir deste texto é a libertação do tradicionalismo religioso. Versículos 1 a 3 do texto que nós lemos. Libertação do tradicionalismo religioso. Essa é uma das grandes bênçãos do reino de Deus. O texto inicia com a afirmativa de que o livro fala da boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é muito importante, porque quando Marcos identifica, Jesus como o Filho de Deus, ele está dizendo que Deus está no meio de nós. Se Jesus é o Filho de Deus, então Jesus é Deus no meio do seu povo, Jesus é Deus no meio da humanidade. Deus visitou a humanidade por meio de Jesus Cristo. E mais uma prova disso é que ao falar que João era o cumprimento da profecia de Isaías 40, versículo 3. Mais uma prova disso é falar que João é o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 40, versículo 3, em que está escrito exatamente este versículo 3 que nós lemos aqui. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Ou seja, João é aquele que haveria de preparar o caminho para a chegada do Senhor. Sendo que Senhor, no Antigo Testamento, sempre tinha a ver com Deus. No Antigo Testamento, o povo judeu, o povo hebreu, quando eles se referem ao Senhor, a Adonai, eles estão falando do Senhor Deus, de Yahvé. Então, quando o texto diz, preparem o caminho para o Senhor, preparem o caminho do Senhor, ou seja, preparem o caminho de Deus.
Deus está vindo visitar a terra e é necessário que alguém prepare o caminho para que Deus chegasse. E então veio João cumprindo essa promessa, que nós vamos ver lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1, quando diz que enviaria o Elias. E por isso que o texto faz questão de dizer que João Batista se vestia com pele de camelos e se alimentava de mel silvestre. Isso é uma referência que nos faz lembrar exatamente do profeta Elias. Então a figura usada pelo profeta, replicada por Marcos, é a de um mensageiro que vai à frente da comitiva, uma comitiva real, anunciando e preparando a cidade para receber aquele rei. Então nós temos algumas informações importantes aqui. Senhor diz respeito a Deus. A linguagem que o profeta usa, lá em Isaías capítulo 40, versículo 3, que o Marcos está dizendo que quando João faz isso, quando João anuncia a chegada do reino, João está cumprindo essa profecia. Se essa linguagem que o profeta Isaías usa é exatamente uma linguagem da chegada de um rei na cidade. Então, quando o rei ele ia chegar na cidade, e ele enviava uma comitiva à sua frente, ele enviava algumas pessoas à sua frente, e essas pessoas iam lá ver se a estrada estava cheia de buraco. Aí ele pegava, aplanava os caminhos, porque o rei não ia andar numa estrada esburacada. Então eles preparavam a estrada. Quando chegava na cidade, aquele mensageiro, ele iria preparar uma pousada para aquele rei. Ele ia procurar o melhor lugar da cidade para receber o rei e preparar aquele ambiente. Ele iria anunciar para o povo que o rei estava chegando. Então é este o papel de João Batista. João Batista está preparando o caminho para a chegada do rei. Mas que rei é este? Se Senhor diz respeito a Deus e este rei está chegando, este rei é o Senhor, este rei somente pode ser o rei do reino de Deus. Se João Batista é o mensageiro e Jesus vem após ele, então Jesus é algum rei. E se a profecia citada por Marcos diz respeito à chegada do reino de Deus, então somente Deus é o rei do reino, logo, Jesus é Deus. Resumindo, Jesus é a manifestação de Deus no nosso meio. E tudo isso tem a ver com tradicionalismo religioso? Como assim? Como pode tudo isso ter a ver com tradicionalismo religioso? Se a gente observar o texto com mais atenção, a gente vai descobrir que João Batista, se a gente estudar um pouco sobre esse personagem, lembra das boas perguntas? Quem é João? Quem é esse João que Marcos está citando? Nós vamos descobrir que João Batista era filho de Zacarias. E Zacarias era sacerdote. Logo, João Batista, por direito de sangue, ele era sacerdote. João Batista, por direito, era um sacerdote. Só que sacerdotes servem no templo. Então, João Batista deveria estar no templo. Porém, o texto nos diz que João Batista não está no templo. João Batista não está oferecendo sacrifício pelo povo no templo. João Batista não está realizando os rituais religiosos da religião da época no templo. Ao contrário, João Batista está no deserto. E observe um detalhe bastante importante nesse versículo 3. O texto diz que João Batista é a voz do que clama no deserto. Está escrito assim na sua Bíblia? Voz do que clama no deserto. E não a voz que clama no deserto. Isso acende uma luz muito importante na interpretação do texto. Se ele não é a voz que clama no deserto, mas ele é a voz do que clama no deserto, ele é a voz de alguém. Tem alguém clamando no deserto através de João Batista. E se João Batista é profeta, profeta significa literalmente boca de Deus, então João Batista é a voz de Deus clamando no deserto. Olha que sensacional isso, irmãos, olha que mensagem maravilhosa. Deus tirou João Batista do templo, o levou para o deserto para ser o profeta de Deus, a boca de Deus. Por isso as roupas e os hábitos alimentares de João que o identificavam com os profetas. O sacerdócio estava ligado à tradição, ao tradicionalismo religioso.
O templo também estava ligado ao tradicionalismo religioso, mas o profeta não tinha compromisso com a religiosidade. O profeta não tinha compromisso com a religião. O profeta era alguém chamado por Deus para falar em nome dele. O problema, irmãos, não estava na religião em si. A religião pura e simples, como Tiago nos diz, ela é boa. Ela tem o seu lugar na existência humana. Nós somos seres religiosos, nós ansiamos por nos conectar ao nosso Criador. Nós ansiamos por sermos religados ao nosso Criador. Então o problema não está na religião em si, mas está no fato de que a religião daquela época tinha perdido o seu sentido. A religião daquela época se tornou uma tradição vazia, corrompida, que apenas oprimia o povo, mas que não conduzia o povo a Deus. Mas o texto nos diz que Deus vem ao mundo através de Jesus. E não chegou através da religião da época, mas veio por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Este é o princípio deste livro, é o princípio do Evangelho. Esta é a grande notícia que nós recebemos através desse livro. Deus visitou a humanidade através de Jesus Cristo. Deus habitou no meio da humanidade através de Jesus Cristo. Ele é um Deus que se relaciona conosco e que nada pode confiná-lo. Ele até pode usar a religião, e ele usou por muitas vezes, mas quando essa religião se torna vazia, quando essa religião se torna inútil, porque uma religião sem Jesus é inútil, essa religião sem Jesus, ela se torna enfadonha e opressora. Ela se torna enfadonha e opressora, mas onde há arrependimento e quebrantamento, ali nós podemos encontrar Deus e o perdão que somente Ele pode conceder. Deus, quando Ele viu que a religião não cumpria mais o seu papel, Ele mandou o seu profeta para o deserto. Ele foi clamar lá do deserto para chamar o povo ao arrependimento. Porque sacrifício eu não quero. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Obediência eu quero e não sacrifício. Era essa a vontade de Deus para o povo. Então nós percebemos que Jesus veio nos libertar do tradicionalismo religioso, daquela religião que não nos liga a Deus, daquela religião que nos oprime, que nos cansa, que não nos faz reconhecer ou conhecer o Deus a quem nós tanto ansiamos. Mas essa boa notícia também, ou essa bênção que o reino de Deus traz também, é o perdão de pecados, versículos 4 a 6 do texto que nós lemos. O texto nos diz que João Batista apareceu no deserto pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. A ideia aqui no original é em preparação para. O batismo em preparação para. O batismo de arrependimento em preparação para. Isso porque a remissão seria oferecida de fato por Jesus Cristo, através de seu sacerdócio. Jesus, através de seu sacrifício, melhor dizendo. Contudo, João apontava que o reino de Deus e as pessoas, João apontava para o reino de Deus e as pessoas deveriam viver a partir dessa perspectiva. Elas deveriam experimentar o arrependimento, uma mudança de mente. Olha, o reino de Deus está chegando e vocês não podem mais viver conforme o reino deste mundo. Vocês precisam mudar o comportamento de vocês. Vocês precisam mudar o modo de... Não somente o comportamento, mas vocês precisam mudar o modo de pensar, porque é isso que significa arrependimento de fato. Vocês precisam mudar o modo de pensar de vocês. Agora, o que deve governar a mente de vocês não pode ser mais o reino deste mundo, mas o que deve governar a mente de vocês é o reino de Deus que está chegando. E isso é muito importante porque a religião da época, como eu já disse, havia se tornado tradicionalista e ritualista. As pessoas achavam que os rituais religiosos seriam suficientes para elas receberem o perdão de pecados, mas elas não mudavam de vida. Elas achavam que ir ao templo, oferecer sacrifícios, levar suas ofertas, era suficiente para lhes garantir um lugar no reino de Deus. Mas elas não mudavam de vida. Elas permaneciam da mesma forma.
O Senhor já havia chamado a atenção do seu povo de uma forma muito interessante, que inclusive é um texto que virou música nos nossos dias, mas é problemático. Oséias, se a gente voltar lá em Oséias, capítulo 5, o Senhor Deus, ele anuncia ele dá uma sentença de juízo, uma sentença de castigo contra Israel e Judá. Se você observar, Oséias capítulo 5, ele anuncia uma profecia de juízo e de castigo contra o povo de Israel e de Judá. E aí o versículo 6, o capítulo 6, perdão, fala de um arrependimento do povo. E aí virou até música, porque fala assim, venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele vai nos curar, Ele nos feriu, mas vai atar as nossas feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Agora preste atenção no versículo 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. O que nós percebemos neste texto? Que o Senhor está falando assim, olha, eu anuncio o castigo. Vocês recebem o castigo. E aí, quando o castigo vem para vocês, por causa da desobediência, por causa do pecado de vocês se tocam e falam, vamos voltar para o Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos sarar. Ele fez a ferida, mas Ele vai curar. Vamos conhecer e prosseguir e conhecer ao nosso Senhor. Mas no versículo 4, Deus fala assim, poxa, Jerusalém, poxa, Israel, o arrependimento de vocês dura 2 dias. O arrependimento de vocês é como a névoa que logo passa. Você só se arrepende enquanto está doendo o castigo. Então eu tenho até muita dificuldade de cantar a música que a gente canta, né? Vinde, voltemos ao Senhor. Não tem uma música assim? Pois Ele nos despedaçou e nos sarará. É a mesma música que Israel cantava, mas que não era um arrependimento que brotava do coração. Era apenas medo do castigo. É só porque estava doendo. Mas não era um arrependimento genuíno, que durava o tempo de Deus tirar o castigo. Durava somente este tempo. Mas agora era chegado um novo tempo, em que Deus traria um sacrifício único e suficiente para que o ser humano seja de fato livre do pecado. Neste novo tempo, o Santo de Deus se aproximou de nós. E isso deve nos levar, além de nos arrependermos, confessar os nossos pecados, porque o sacrifício do perdão, Ele mesmo providenciou de uma vez por todas, através de Jesus. A religião da época, com todos os seus rituais, sacrifícios, purificações, não foi capaz de trazer perdão ao ser humano. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que o sangue de animais, que os sacrifícios, não eram capazes de purificar a mente do ofertante. Mas o sangue de Cristo, Ele nos perdoa os pecados e purifica a nossa mente. Nos dá uma mente que nos deixa tranquilo, nos deixa em paz diante de Deus. E a religião, os rituais da época não eram capazes de fazer isso. E é este Jesus que nós somos apresentados, é a este Jesus que nós somos apresentados em Marcos. É este Jesus que nós devemos crer. É este Jesus, meu irmão, que é capaz de purificar a nossa mente, que é capaz de nos dar perdão de pecados, se nós, de fato, nos aproximarmos dele, confessando os nossos pecados, nos arrependendo de nossos pecados. E então nós temos paz com Deus, o Paulo vai nos dizer isso. Nós temos paz com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus. E agora nós podemos nos aproximar dele. E não somente isso, mas agora Deus habita no meio de nós e habita em nós. Esta é a terceira bênção que nós percebemos que o reino de Deus nos traz. O Espírito Santo, versículos 7 e 8. O Espírito Santo. João dá testemunho a respeito de Jesus, dizendo que ele apontava para alguém que era muito maior que ele. Ele disse isso. João pregava dizendo, depois de mim
vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. João considerava Jesus tão grande, tão superior a ele, que ele não era digno de lhe desatar as sandálias, a correia das sandálias dos pés. Trabalho feito apenas por um escravo. Somente escravos desamarravam as sandálias dos pés de alguém. E nem era qualquer escravo, era o escravo de nível mais baixo da casa. E João fala assim, nem isso eu sou digno. E é muito interessante, porque quando a gente estuda um pouquinho na Escritura Sagrada, e até mesmo um pouco sobre a cultura hebraica, nós descobrimos que eles tinham uma lógica que é a seguinte, aquele que vem primeiro é superior ao que vem depois. Quem vem depois é inferior. Só que nós sabemos que João Batista, primo de Jesus, era 6 meses mais velho que Jesus. Então, pela lógica, João Batista era superior a Jesus. Pela lógica. Só que João Batista fala assim, não, ele é muito maior do que eu. Eu nem digno sou de, abaixando-me, desamarrar as correias das sandálias de seus pés. Espera aqui, mas como que pode alguém que veio depois ser maior que João? Como pode alguém que veio depois ser maior que João? Quer dizer, então, que ele não veio depois de João. Ele sempre existiu, porque ele é Deus, ele é eterno. É isso que João está nos mostrando. Mas esse Deus, ele não apenas nos realiza um ritual simbólico, não nos oferece um ritual simbólico, ele não nos batiza com uma água simbólica. Ao contrário, ele nos batiza com o próprio Espírito Santo. O batismo de João era preparatório para a remissão de pecados que seria realizado por Jesus Cristo, o que nos traria uma nova vida. Mas tudo isso iria acontecer quando o Espírito Santo viesse. Como afirma Dewey Mulholland, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, João Batista preparou o caminho para a chegada do Senhor. O povo, por meio do batismo do arrependimento, prepara-se para receber o Messias. Então, como diz o versículo 9, Jesus veio. E agora, por meio do Espírito Santo que Jesus nos deu, nós recebemos uma nova vida. Recebemos nova vida em Cristo através do Espírito Santo. Ele é o Espírito regenerador. Ele nos deu vida por meio do Espírito Santo. Efésios vai nos dizer isso. E ele vai dizer também, lá no capítulo 14 de Efésios, capítulo 1, que nós fomos selados com o Espírito de Deus, que é a nossa esperança, que foi possível por meio do perdão que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. E agora, por meio do Espírito Santo de Deus, Deus não apenas está no meio de nós, mas Ele habita em nós. Aquilo que as pessoas buscavam no templo e que não alcançavam, agora nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Nós recebemos de forma gratuita. Não existe mais rituais que atraiam a presença de Deus para nós. Ele veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro. Certa vez eu ouvi alguém dizendo, um ministro de louvor dizendo o seguinte, o momento do louvor é o momento em que nós atraímos a presença de Deus para o nosso meio. Eu pensei, não poderia estar mais errado. Não poderia estar tão equivocado. Porque nós não estamos atraindo a presença de Deus com os nossos rituais. Nós estamos reconhecendo a presença de Deus no nosso meio e por isso nós o louvamos. Por isso nós o adoramos. Por isso nós nos prostramos diante dele e rendemos a ele o louvor e a adoração, o culto que ele é merecedor. Porque ele já habita no meio do seu povo. Essa é a verdade do Evangelho. Deus habita no meio de nós, na pessoa do Espírito Santo, porque Ele nos foi dado por meio de Jesus Cristo. Eu não os deixarei órfãos, mas eu enviarei o outro Consolador. É promessa da palavra de Deus e todas as promessas que Deus faz, Ele cumpre. Então o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, habita em nós. Deus habita em nós, meus irmãos. Essa é a grande bênção do reino de Deus, a presença de Deus. E então, nós vamos para Apocalipse capítulo 21, e o texto nos diz que eis o tabernáculo de Deus no meio dos homens. E Deus habitará com ele, e ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo.
Essa é a nossa grande expectativa, este é o grande anseio do nosso coração. Nós precisamos, nós necessitamos, nós ansiamos pela presença de Deus. Mas a boa notícia é, Deus veio através de Jesus Cristo e nunca mais nos deixará por meio de seu Santo Espírito. Concluindo, eu gosto sempre de afirmar que o Evangelho é a única mensagem de esperança para o ser humano. Diante das lutas, diante das dificuldades, dos sofrimentos, das dores que fazem parte da nossa existência, Deus, através de Jesus Cristo, vem ao nosso encontro. E independentemente do fardo pesado que a religião põe em nós não precisamos de carregar esse fardo. Nós não precisamos, porque Deus veio ao nosso encontro. Eu sempre digo o seguinte, quando eu falo que o Evangelho é a única esperança, é a única real esperança para o ser humano, é simples você chegar a essa conclusão. Se você olha para esse mundo, e o que a gente mais vê, quando a gente liga a TV, quando a gente abre o smartphone lá no nosso site de notícias, o que a gente mais vê são coisas ruins. Notícias ruins. Possivelmente dentro desse prédio aqui tem algum irmão passando por uma luta, por uma dificuldade. Eu não estou fazendo revelação, é apenas uma lógica, pelo amor de Deus. É uma lógica. Possivelmente tem alguém passando por um problema na família, um problema de saúde, um problema que você não sabe como resolver, às vezes. E aí, a gente olha para esse mundo, a gente olha para nós, olha para a nossa realidade, vê todas essas dificuldades. A única coisa que a gente, ou você crê no Evangelho, que te dá uma notícia de esperança, ou então você se mata, ou então você fica alienado e vai curtir a vida. É isso. Ou você vai viver a vida e esquecer dos problemas, ou o cara se mata, ou então crê no Evangelho. Porque o Evangelho fala, olha, está difícil, tem luta, tem sofrimento, mas tudo isso foi vencido porque Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. O mal foi derrotado e haverá o tempo em que não haverá, e nós aguardamos o tempo, a promessa de que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque todas essas coisas são passadas. A promessa se cumpriu, é tempo de boa notícia. O reino chegou, o reino de Deus chegou e nós já podemos fazer parte dele. E como que nós fazemos parte deste reino? Crê em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, confesse Ele como Senhor e Salvador de sua vida. E se porventura, nós acreditamos na religião, à medida que ela está atrelada a Jesus Cristo, à medida que ela revela Jesus Cristo, à medida que ela aponta para Jesus Cristo. Se ela não faz isso, ela só oprime, ela maltrata, ela decepciona, ela frustra. Mas a religião de Jesus, ela concede àquele que busca perdão de pecados, relacionamento com Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor Filipe.